quem foi João 21? Não sei. A senhora mora nesta avenida há quanto tempo? Há 26 anos. E nunca teve curiosidade de saber quem era João 21? Porque eu não estudei, porque fui doente e de maneira que não pude estudar. Mas nunca teve curiosidade em se informar, em saber quem era? Não, porque a minha vida não permitia. Sempre uma vida de muito trabalho, muito sacrifício. Já alguma vez ouviu falar de um Papa português? De quem? De um Papa português. Isso já diversos. Diversos, não, só houve um Papa português, por acaso chamado João 21. Pois, De maneira que agora já sabe que esta avenida tem o nome de João 21 porque houve um Papa português chamado João 21. sim? Bem, não sabia. Isso também não sabia. Sabe quem foi João 21? Eu não sei, não. Vem aqui muito a este café da João 21. Vem. E nunca se lembrou quem seria João 21? Nunca teve curiosidade em saber? Eu sou daqui, eu sou do Norte. Estou aqui há pouco tempo. Nunca ouviu falar de um Papa português Papa? Eu não. chamado João 21? Não acredito em Papa. Muito obrigada. Olha, o senhor desculpe, importa-se de responder ao seguinte, sabe quem foi João 21 que deu nome a esta avenida? Sim, sei que foi um Papa português, salvo erro, do século XVII. 13, enganei-me. De qualquer maneira, teve curiosidade em saber quem foi João 21 ou é por acaso? Não, li. Mas foi propositadamente que procurou saber quem era? Não, foi por casualidade. Sabes como é que se chama esta avenida? No João 21. E sabes quem foi João 21? Não, Nem a nacionalidade? sei não. Já alguma vez ouviste falar de um Papa português? Não tinha ouvido. Sabe quem foi João 21? Sei, mas não interessa. Por que é que está a filmar? Como? Por que é que está a filmar? programa de televisão sobre João 21. Avenida João 21 ou o Papa João 21? Papa. E temos a perguntar se sabe quem foi só. Primeira curiosidade. Sabemos. O senhor importa-se dizer o que é que sabe acerca do João 21, que é a pessoa que deu o nome a esta avenida? É um Papa. Papa de nacionalidade. Olha, isso é que eu não sei, não me lembro. Admira-se muito se eu disser que ele era português, Não me admiro. século XIII. Sim, já estou Boa recordado. Boa tarde. Olha, a senhora, importa-se de dizer se sabe alguma coisa acerca de João 21, que deu o nome a esta avenida? Do Papa? Exatamente. Era só isso? Para que é? Olha, é um programa de televisão. Sabe qual é a nacionalidade desse Papa? Do Papa João 21? Era italiano, não era? Português. Era português, não sabia. Sabe quem foi o Papa João 21? Sei sim. Quem foi? Foi o antepenúltimo Papa, se não me engano. Como? O antepenúltimo Papa. Não, esse foi o Penúltimo. João 23. João 23. João 21 foi um Papa de facto, mas sabe qual era a nacionalidade dele? Não sei. Era português. Era português? Olha, o senhor está aqui a fazer estas obras neste prédio da avenida há quanto tempo? Estamos há um mês e picos. E durante esse tempo nunca pensou em quem teria sido o João 21? Eu sei que foi um rei de Portugal, agora não sei, já não me lembro bem o que é que ele foi, não sei. Olha, já alguma vez ouviu falar de um Papa português? Do Papa português, já ouvi falar no... Ora, como é que ele se chama? O... Português, eu lembro-me de um, agora não me vem à ideia. Estranhava muito que fosse o João 21. Sim, também. Não, até que parece que foi. Foi. Foi, João 21. Obrigada. Olha, o senhor é dono desta loja, desta mercearia aqui Sou. na Avenida João 21. Pois. Sabe alguma coisa sobre essa personagem, João 21? O que é que isso lhe lembra? Tem alguma ideia? Não, eu confesso que não. Eu não sei bem se João 21 se foi padre ou se foi bispo. Confesso que não sei. E a nacionalidade dele? Eu creio que é portuguesa. Eu creio que é portuguesa, a nacionalidade. Nunca ouvi falar de um Papa português Sim. chamado João 21. João 21, pois. Então? Pois. Muito obrigada. Importa-se de me responder ao seguinte: sabe quem foi João 21 que deu o nome a esta avenida?
Não, mas sei quem foi o Marcos e o Lenin. Sei também quem é o Fidel Castro. As senhoras sabem quem foi João XXI, que deu o nome a esta avenida? Foi um bispo. Foi um bispo. De que nacionalidade? Agora é que eu não sei bem, mas sei que foi um bispo. As senhoras sabem de que nacionalidade? É italiano. Não, era português. O João XXI era português. O único Papa português. A história não para em certas épocas. Antes se vai processando em todos os períodos do passado humano. O século XIII português, como o século XIII da Europa, vê nascer grandes figuras das artes, das letras e das ciências. São eles que começam a figurar como reserva de futuro a explosão da Renascença. No quadro de uma Europa dividida em reinos, repúblicas, ducados, condados e outras divisões de uma Idade Média no seu auge, figuras como as do português Pedro Julião ou Pedro Hispano, que viria a ser Papa com o nome de João XXI, são verdadeiros humanistas, personalidades completas que os olhos modernos veem com admiração. Nascido em Lisboa nos primeiros anos do século, Pedro Julião foi padre e foi médico. Ensinou na Europa e morreu Papa, destino invulgar entre os portugueses. O seu tempo é, durante alguns anos, o mesmo tempo de Santo António, nascido quando morria Dom Afonso Henriques. Assim, Pedro Hispano vive e trabalha, na ciência e na fé, durante os reinados de Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II e Dom Afonso III. E morre quando os últimos árabes se rendem no Algarve, finalmente português. É um homem do povo, um estudioso que conhece o seu tempo e o bem que a ciência pode trazer, sob a forma de filosofia ou sob a forma de medicina, aos seus contemporâneos. De entre as suas obras mais importantes, destaca-se as Súmulas Logicales, nas quais estuda e divulga a lógica de Aristóteles. O famoso Thesaurus Pauperum, ou Tesouro dos Pobres, tratado de medicina que foi editado 80 vezes e em 8 línguas, célebre no seu tempo e baseado na ideia de que a medicina não é uma ciência em si, mas um bem social. Livro sobre a conservação da saúde e Tratado das Febres, obras médicas de saber profundo. De Animalibus, em que comenta um texto de Aristóteles, livro do Beato Dionísio, também obra filosófica, e De Anima, que é considerado como a mais significativa obra escolástica sobre a teoria da alma no século XIII, sendo ao mesmo tempo uma obra notável de psicologia.
Àquele tempo, Lisboa era assim, porto de comércio e de refresco para quantos, desde as regiões do Mediterrâneo, demandavam por mar terras do norte e vice-versa, e praça de armas, onde se vivia em constante exaltação heroica. Estrangeiros de Itália, de Marrocos, da Provença e Catalunha, gascões e normandos, ingleses, flamengos e germanos, chegavam a descansar do caminho a aviar os seus recados. As suas falas e trajes pitorescos, as notícias que traziam à mistura com ideias que por outras bandas desinquietavam, apuramentos de saber e experiência que a expunham, tudo isso animava e enriquecia o ambiente da cidade. E se eram os cruzados que passavam em barcas ajojadas de heroísmos cristãos, toda a população fremia de angústias e esperanças com a infeliz sorte da terra santificada pelos sofrimentos redentores de Jesus. Depois, cada ano, mal chegava o tempo de ir à guerra, os cavaleiros, sempre ali apostos para repelir qualquer surpresa inimiga, atravessavam o Tejo e embrenhavam-se nas planuras desenroladas da outra banda a perder de vista. Na abalada, a animação das gentes continha-se em sordina, não fossem os moiros dar fé e prevenir-se. Mas o regresso era festa de rumorosa alegria. Todos queriam ver o pingo de despojo recolhido e ouvir contar as façanhas cometidas nos assaltos e razias a campos e povoados. E quando havia a castigar qualquer atrevimento dos sarracenos ou adiantar um passo na reconquista, então, por dias, a cidade apinhava-se de homens de guerra, marinheiros, cavaleiros de raça e cavaleiros vilões ou aconteados, besteiros do povo, e tudo ali era movimento nos preparativos do exército. Sorrateiramente, as hostes seguiam à peleja, vinham os dias compridos de angustiosa expectativa, e com o pregão da vitória, repiques de sinos, rufos de tambores, vozes de clarins, cantigas e bailados, enchiam a cidade num delírio. Neste ambiente aberto para o mundo, muito largo e repassado assim de épicas emoções, se lhe foi ao santo acordando a alma nos dias da sua infância. As heranças que lhe mexiam no sangue andavam carregadas da piedosa e exaltada devoção de um povo que há séculos se empenhava em redimir das mãos dos infiéis o torrão sagrado em que tinham vivido seus avós. As rezas de cada dia, os textos sagrados que lia e cantava nas horas de menino de coro, criavam nele aquela fé robusta que é capaz de dar a Deus a vida toda. Na consciência, à tona dela, mais hoje, mais amanhã, borbulhavam-lhe, como a realizar-se num ensaio, as qualidades que já então eram o feitio original do bom povo de Lisboa, fácil em se embalar nos sonhos de audácias e aventuras, com resignação que bonda para vencer todos os infortúnios, sempre a rir dos homens, quando não, a farpeá-los de ironias subtis. No tomo 22º dos Monumenta Germanica de Pertz, encontra-se uma nota breve, mas pormenorizada, que diz: João XXI, de nação hispano, governou 8 meses e 1 dia, e depois da sua morte, o papado esteve vago durante 6 meses e 7 dias. Este pontífice Juliano Pedro, famoso em diversas ciências, foi primeiro bispo de
Tusculum e depois pontífice romano. Ele manchava a flor das ciências e a dignidade do pontificado com certa loucura de costumes, a ponto de parecer que carecia de natural engenho. Contudo, foi digno de grande louvor em que, mostrando-se afável tanto a pobres como a ricos, auxiliou muitos necessitados a abraçar o estudo das letras e provia-os em benefícios eclesiásticos. E como julgasse que a sua vida se prolongaria por muitos anos e o tivesse asseverado em presença de outros, de repente, em uma câmara nova que para si mandara construir perto do Palácio de Viterbo, o aposento ruiu e, entalado entre pedras e vigas, 6 dias depois, recebidos todos os sacramentos, expirou e ficou sepultado na igreja de São Lourenço. O cronista Martinus Polonius, dominicano falecido em 1278, diz que ele era instruído em todas as disciplinas, infesto à religião e desprezador dos decretos do Concílio Geral. Parece que o pouco favor em que tinham os frades e o volume do seu saber deram origem à suspeita de bruxaria, acusação nesse tempo ainda não fixada como hoje praticamente no sexo feminino, quando a idade e a fealdade tornam a distinção quase exclusivamente anatómica. Pedro Hispano, pela nacionalidade peninsular, ou Pedro Julião, apelido patronímico, foi arcebispo de Braga, cardeal-bispo de Tusculum e depois de Viterbo. Eleito Papa, 192º da série, em 15 de setembro de 1276, morreu a 16 ou 17 de maio de 1277. Sucedia, com o nome de João XXI, a Adriano V, que, eleito no mesmo ano de 1276, só governou a Igreja durante 39 dias. A eleição de João XXI não foi tranquila. Os cardeais alegavam que Adriano V revogara a Constituição de Gregório X, mas a pressão de oficiais e prelados levou-os a transigir, e saiu eleito o Papa português e lisbonense, nascido no 2º decénio do século XIII. No seu breve pontificado, quis auxiliar junto de Rodolfo de Habsburgo e de Carlos de Anjou a coroação do imperador e promover a paz na Itália, unir as igrejas romana e grega e interveio junto do rei Afonso III em favor dos direitos da Igreja. É bem possível que um pontificado longo lhe desse a ocasião de revelar mérito notável no governo, onde, segundo parece, foi dominado por João Orsini, o futuro Papa Nicolau III. Mas, dada a sua passagem rápida, o que ficou da sua memória foi especialmente a fama da sua erudição entre os contemporâneos. Mas já então, não é o Tesouro dos Pobres ou o Tratado dos Problemas que chama de preferência a atenção. É o livro das súmulas. A designação de Magnus Sophista et Disputator, em parte, deve atribuir-se a essa obra. Embora a qualidade de teólogos eminente também apareça invocada. Juntamente com Hugo de São Vítor, século XII, o coloca Dante no paraíso. Hugo da Savintore e qui con elli e Pietro Mangiadore e Pietro Hispano, lo qual già luce in 12 livelli. Isto do canto 12. Na Biblioteca Nacional encontra-se uma edição do século XVI intitulada Summulae Petri Hispani Logicales Conversori Parisiensis Clarissima Exposizione. Na Biblioteca da Academia das Ciências, o reservado 43.3 tem este título na capa: Versoris Expositio in Summulas Logice Petri Hispani cum textu ejurteum. Versor era um comentador peripatético de vasta erudição, a quem o plano, a origem e o conteúdo da obra, que teve enorme voga e várias edições, não podia deixar de satisfazer. O comentador informa, no exórdio, que o autor compendiou neste livro o que se contém prolixamente nos livros de lógica de Aristóteles, Boécio e Porfírio. De facto, como o título já indicava, trata-se de um compêndio, de uma obra didática, reveladora pelas fontes do conhecimento seguro e vasto de um homem amador da Disputatio, que ao Bispo de Paris mandou pedir informações sobre
o averroísmo que havia de ser ponto de partida da especulação tomista. O que é singular é que os comentários de Versor contraditam, quase ironicamente, a louvada qualidade compendiária das Summulae, porque a prolixidade de Versor é verdadeiramente esmagadora e, se é necessária, destrói o mérito máximo atribuído ao livro. A obra compõe-se de tratados, divididos em capítulos, subdivididos em partes, e estas em lições. Os tratados são 7. De Enunciatione, tratado primeiro, da enunciação, correspondente ao livro Periermenias, de Aristóteles. De Universalibus, tratado segundo dos 5 universais, correspondente ao livro dos Predicáveis, de Porfírio. De Predicamentis, tratado terceiro dos Predicamentos, correspondente ao livro dos Predicamentos, de Aristóteles. De Syllogismo Simpliciter, tratado quarto do Silogismo, correspondente ao livro dos Primeiros Analíticos, de Aristóteles. De Locis Dialecticis, tratado quinto dos lugares dialéticos, correspondente ao livro dos Tópicos, de Aristóteles. De Fallacies, tratado sexto das falácias, correspondente ao livro dos Elencos, De Sophisticis Elenchis, de Aristóteles. De Parvis Logicalibus, tratado sétimo, sem correspondência anterior, relativo às 7 propriedades dos termos e por isso dividido em 7 partes. De Suppositionibus, de Relatione, de Ampliazione, de Appellatione, de Restrizione, de Distribuizione, de Exposizione. Note-se, porque tem significado, que a obra começa por definir dialética nestes termos. A dialética é a arte das artes, ciência das ciências e dirige os princípios de todos os métodos. Só a dialética, portanto, discute com probabilidade os princípios de todas as outras ciências. E por isso, na aquisição das ciências, a dialética precede. Chama-se dialética de dia, que significa 2, e logos, que é discurso. Mas como a discussão é impossível sem o discurso sem a voz e a voz sem o som, pois toda a voz é som, comecemos pelo som a priori. E defino o som quid ab auditu percipitor, para depois distinguir o som, que é a voz, do som resultante da colisão de objetos inanimados. Aquela definição de dialética faz lembrar o que disse Leon Chestov, referindo-se a Dostoiévski e Kant. Se alguma vez se escreveu a Crítica da Razão, foi Dostoiévski o seu autor, porque Emmanuel Kant escreveu antes a Apologia da Razão. Definindo como fez, Pedro Spano deu-nos a Apologia da Dialética e não a sua definição, aliás, na sequência de uma diretriz tradicional. Para que a definição fosse válida, embora inútil como quase todas as definições, seria necessário que houvesse um corpo de doutrina com aquelas aplicações, em vez da liberdade permanente de analisar, confirmar, rejeitar ou corrigir construções científicas, que os métodos científicos pudessem aferir-se de fora, por meio de uma ciência universal, policiadora da atividade científica, que não se tratasse da substantivação linguisticamente necessária, logicamente perigosa de uma função, de uma atitude, de uma possibilidade. Erro simétrico levou e leva à substantivação de palavras designativas de funções psíquicas, viciando durante séculos a estruturação da psicologia. Claro que este começo pela definição de som, pela de voz significativa e insignificativa, com descrição sumaríssima dos órgãos da fala, conduzia naturalmente a uma gramática. E as definições prosseguem no rigor tradicional. Assim chegado ao nome, define. Nome é a voz significativa convencional, ad placitum, e é em resultado da vontade do primeiro instituidor, primi instituentis, intemporal, onde qualquer parte separada nada significa, preciso e reto. E acrescenta com seguro aristotelismo: usou-se voz na definição do nome para designar o género, significativa para a diferença da voz insignificativa,
Convencional usou-se para designar a diferença da voz naturalmente significativa. Intemporal usou-se para designar a diferença do verbo, que significa temporalmente. E assim por diante, até ficar esclarecida toda a definição pelo género próximo e diferença específica, assim como era de regra. O facto de começar por estudo da linguagem não era apenas consequência da tradição aristotélica, mas necessidade de ponto de partida. Não só Aristóteles o fizera no Organon, como Platão, ainda antes, esboçara essa discussão no Crátilo. E exemplos notáveis se encontram em Agostinho e Anselmo. Claro que, se uma linguagem está feita, ela terá uma infraestrutura lógica e da sua análise tem de partir-se. Mas enquanto não abandonado o andaime, não está completo o edifício. Tanto mais quanto a tendência, já revelada no Crátilo, tem sido a de subir da palavra à relação, e essa marcha pode ser gramatical, mas é errada logicamente no sentido estrito. Toda a compendiação, feita durante séculos da obra de Aristóteles neste domínio, falseou um pouco, pelo menos, a intenção do Stagirita, que pretendeu ligar a lógica, a física e a metafísica, que nem se chamava assim, nem tinha o mesmo conteúdo, em uma teorização vasta, resolvendo problemas já então tradicionais. Um desses problemas era o do trânsito da relação lógica para a conexão empírica. Aristóteles não o conseguiu, mas os compendiadores, no entusiasmo do formalismo, trataram-no como se a solução fosse simples e bastasse expor menos prolixamente o texto aristotélico. De certo, em muitos aspectos, o texto era prolixo, a começar pelo quadro dos modos do silogismo, catalogação correspondente à do quadro da conjugação verbal, com uma diferença. A de que, enquanto neste último quadro gramatical se trata apenas de ordenação sistemática de factos linguísticos existentes, no do silogismo se estabeleciam tipos que resultavam imediatamente por cálculo elementar da simples transitividade da implicação. Quer dizer, fazia-se o mesmo que um desconhecedor do cálculo logaritmo que se pusesse a calcular diretamente o resultado da progressão da lenda do jogo de xadrez e da paga pedida pelo seu inventor, por não saber que lhe bastaria aplicar os logaritmos às fórmulas simples que dão o valor da soma e do último termo de uma progressão geométrica limitada. Naturalmente, nem Aristóteles nem os seus compendiadores podiam fazê-lo, mas o erro foi tomar a catalogação como substantiva e inventar depois regras mnemónicas para avaliar da justeza de um raciocínio que se pretendia fosse padrão. Daí, uma oscilação permanente entre o lógico e o empírico, revelada nos exemplos e clara em muitos passos, como no das designações de appellationibus das súmulas. Escreve o autor: designação, appellatio, é a acessão do termo existente em si. A designação difere da significação e da suposição, porque a designação só respeita a coisa existente, mas a significação e a suposição respeitam tanto à coisa existente como à não existente. Exemplo: anticristo significa e supõe anticristo, mas não designa. Homem significa por natureza homem, supõe tanto os existentes como os não existentes, mas só designa os homens existentes. E aqui temos, na fusão do sentido do símbolo vocabular, no âmbito da sua aplicação e da realidade empírica do seu conteúdo, a chave do que fez estagnar o estudo da lógica durante séculos. Mas era impossível, no meado do século XIII, anunciar sequer um futuro a que só Leibniz veio a dar começo, aliás, por muito tempo infrutífero. Já é notável que Petrus Ramos, nascido em 1502, adversário do Peripato, de que há testemunho português no livro célebre de defesa de Aristóteles, por A. de Gouveia, tivesse percebido que na linguagem corrente a lógica era adjetiva, independentemente do que possa notar-se ao analisar a sua obra. A estatura de Pedro Hispano mede-se hoje não pelo êxito didático de um livro que é apenas uma compendiação e de atualidade nula, apesar da sua fama, que foi a ponto de ser traduzido para grego por Gennadius, Jorge Scolarius, o que demonstra a sua extraordinária audiência. Para os homens de hoje fica o testemunho histórico dessa admiração dos contemporâneos pelo doutor de Paris, que ensinou medicina em Siena entre 1247 e 1252, pela sua atividade diplomática,
pela vastidão de um saber que levou a suspeitá-lo da arte mágica e até por malefícios da erudição, como o de Versor, que transformou um compêndio subsidiário, mas claro, em indigesto e inútil empastelamento comentarial. No século XVI, precisamente em janeiro de 1576, faz agora 400 anos, Guilherme Adolfo Scribonius, professor de medicina na Universidade Alemã de Marburgo, escrevia estas palavras sobre Pedro Hispano a um fidalgo estudante de medicina naquela cidade. Quis ao menos indicar quão bom, quão sabedor e quão exercitado foi na teoria e na prática o médico Hispano. Para pôr esse facto em evidência, basta O Tesouro dos Pobres, livro que é como um armazém, no qual se podem encontrar experiências utilíssimas e comprovadíssimas contra as doenças de toda a espécie. Esse livro é como uma farmácia muito bem fornecida, como um horto muito ameno e repleto de vários simples salutíferos. De simples digo, porque o ilustre autor, aplicando-se com maior esforço a exterminar as doenças com remédios simples, contém e descreve pouquíssimos que sejam compostos. E certamente que muito bem. Os medicamentos simples da natureza são sempre mais seguros e mais saudáveis. Contra este princípio, atentam gravemente os nossos médicos, aos quais agradam muito, mais do que é razoável, receitas, como eles lhes chamam, tão longas e compostas, não sei de que tão variados elementos, nem trazidos de onde. A expressão e a frase foi nele pouco elegante e pouco castiça. Entendo que isso se deve imputar ao tempo em que viveu, que foi extremamente bárbaro, e não ao próprio autor. E devia ter-se atendido mais à grande utilidade da matéria do que à forma daquele escritor. Mas se a alguém parecer que se deve ter menos fé no nosso Hispano, por empírico, reclamando-se também, conforme expus acima, a razão para a medicina, esse poderá entender claramente pelo prefácio do próprio autor que ele não é um simples empírico, mas um médico dogmático, quando proíbe que se apliquem remédios aos corpos a tratar, antes de considerar a espécie das doenças e a natureza do paciente, e manda que cada um se esforce por saber a natureza e compleição dos fenómenos, etc. O mesmo aparece no Tratado sobre as Febres, onde ensina eloquentemente que se deve observar as causas específicas das febres. Muito digno é o livro de andar nas mãos de todos os médicos, apesar de, por causa da extrema inveja a que os homens são atreitos, querendo cada um reservar só para si tudo o que havia de melhor, ter estado algumas centenas de anos escondido e ter chegado como que a ocultas às mãos de poucos. Mas tamanha herança devia ser possuída por todos os médicos. Por conseguinte, quando, por altura da feira do outono do ano passado, em Frankfurt, encontrei na biblioteca de Dom Adão Loníceros, médico ordinário daquela república, meu tio materno, a quem quero como pai, um exemplar manuscrito do dito tesouro, roguei-lhe logo que revisse aquele livro e o publicasse para bem dos homens. Facilmente ele assentiu, pelo seu feitio propenso a promover o bem-estar da república. Mas, como não pudesse fazê-lo devido a outros intermináveis trabalhos, então, por conselho, quer do meu tio materno, quer de outros homens bons, de boa vontade me encarreguei deste trabalho, devido à enorme vantagem que parecia poder decorrer daquele livro para todos os mortais. Pois que sempre me propus dirigir os meus estudos de modo a poder ser útil aos outros. Além disso, reparti aquele autor em capítulos certos, pois que era somente uma coleção de receitas, e, tanto quanto foi possível, reduzia-o a uma melhor ordem, de modo a que Hispano recebesse uma forma diversa da anterior e completamente nova, pondo de parte e extirpando aquilo que parecia ter um certo sabor em impiedade, qual fora o que tinha escrito sobre o que evitava a concepção,
e igualmente sobre a maneira de pôr em fuga os demónios e outras do mesmo género. Aprove-me dedicar-vos este meu trabalho, seja qual for o seu mérito, a vós, ilustríssimo Sr. Wolff, para que desse público testemunho do meu bem-querer e amor por vós e do nosso convívio familiar em assuntos de medicina. Acrescem a isto os muitos obséquios que me prestou a vossa queridíssima mãe, senhora muito honrada. Finalmente, para que, uma vez que tenhais lançado não medíocres alicerces na teoria ou estudo da medicina, com a qual sabemos que quase vos deleitarias mais do que convinha, especialmente no que respeita ao estudo da anatomia, se tivéssemos à mão corpos para dissecar, o nosso hispano se torne para vós como uma espora e um maior incitamento e maior oportunidade de aplicar à prática o vosso espírito. Alcançaremos o fim da medicina quando conjugarmos exata e honestamente a prática com a teoria. E, se tiver entendido que este nosso trabalho vos não é desagradável, esforçar-me-ei por divulgar um dia obras maiores sob o vosso nome, se Deus assim o conceder. Que gozeis de saúde com felicidade. Pedro Hispano sabia conciliar a ciência e a fé. O estudo do homem, do seu espírito e do seu corpo, não tinha segredos na sua atividade intensa, que vai de Paris a Montpellier, de Salerno à cidade de Siena, onde é professor de medicina. Volta a Portugal e vemo-lo deão e mestre-escola em Lisboa. Depois, prior de Santa Maria de Guimarães e arcediago em Braga, tendo sido eleito arcebispo de Braga, cujas funções não chegou a exercer. Guimarães medieval, Braga medieval, no Minho que fora ainda há pouco a raiz do condado portucalense, são as evocações que a pedra nos restitui, compondo na memória o tempo de Pedro Hispano. E na Lisboa medieval de que foi berço, Lisboa que estava ainda cheia de recordações vivas da conquista afonsina, Lisboa que assistira ao começo da carreira extraordinária do seu santo mais querido, Santo António, Pedro Hispano marcou também uma presença ativa, não por muito tempo, mas com suficiente afirmação evangélica. No seu país, ou fora dele, mostrou-se um homem sem pátria, no bom sentido dos termos. A sua verdadeira pátria era o espírito, os doentes, os alunos, os pobres, aqueles que curava ou ensinava, aqueles que recebiam o seu saber, aqueles que o procuravam para uma ajuda moral. Ira